Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender muito mais sobre impermeabilização com mantas asfálticas. Você conhece esse tipo de impermeabilização tão utilizado nas lajes das obras nacionais? Sabe como deve ser feito cada camada e qual a importância de cada uma delas? Se ainda não, então vem comigo, roda a vinheta. Então, lembrando da nossa primeira aula, a impermeabilização é um sistema e não apenas a aplicação de um único material. Então, aqui na impermeabilização com manta asfáltica, a gente vai ver que esse é um sistema composto de várias etapas. Inicialmente, antes de começar o assunto propriamente dito, você já viu uma laje assim, desse jeito, com esse negócio preto em cima? Essa aqui é uma foto de uma laje de cobertura que fica lá no teto, lá na parte de cima da edificação, e fica exposta ao sol. Então ela tá com um negócio preto aí. Vocês sabem que negócio preto é esse? Que produto preto é esse? Isso mesmo, é uma manta asfáltica, certo? E a gente vai ver como utilizar esse tipo de impermeabilização, como ele deve ser executado. Então, os objetivos da aula de hoje são definir o sistema de impermeabilização com manta asfáltica, dizer o que ele é, definir claramente. Conhecer as características mais importantes para a escolha desse sistema. E conhecer e interpretar o procedimento executivo do sistema de impermeabilização com manta asfáltica. Então, mais uma vez, eu enfatizo. É um sistema de impermeabilização, não é só a manta asfáltica. Manta asfáltica, por definição, é um produto pré-fabricado, então ele já vem pronto para uso, tá? Ele já foi pré-fabricado, certo? Feito à base de elastômeros, que confere grande flexibilidade e alta durabilidade ao sistema de impermeabilização. Então, esse aqui de cara, a manta asfáltica, que é a parte mais importante desse sistema, é de cara um tipo de impermeabilização flexível e acredito eu que seja o mais flexível deles. Tá? Como consequência dessa flexibilidade do sistema, ele confere, ele fornece, dá à edificação, aquela região que foi permeabilizada, uma alta durabilidade, certo? Então, esse é o sistema mais indicado aí para impermeabilização de lajes, de coberturas, de reservatórios e outros tipos de locais que vão sofrer grande movimentação, grande dilatação e contato direto com o solo. Então, mais uma vez aqui abaixo, a atenção, O sistema de impermeabilização não é só a manta asfáltica. Ele é composto por uma série de produtos e de camadas, que a gente vai ver agora. Então, essa é um tipo de impermeabilização aplicada em lajes, certo? Então, veja que acima da laje, então a gente vendo de baixo para cima aqui, a gente tem a laje de concreto. E veja que acima da laje a gente tem 5 camadas de 5 materiais diferentes. Então, na ordem de execução, a primeira camada a ser aplicada acima da laje seria a camada de regularização, que é uma camada feita com argamassa, que tem a finalidade de deixar a superfície regular, com o caimento correto, com a inclinação correta para que a água escorra para o lugar certo. Tá? Então, se você quer que a água escorra para um lado, você deixa o outro lado mais alto e faz ali uma rampinha com essa regularização. Certo? Depois da camada de regularização, vem o primer, tá? Que é muito parecido com aquela tinta asfáltica que a gente viu na aula anterior de impermeabilização de alicerces. Tá? Então, uma pintura preta aí de um componente asfáltico, tá? Que tem a função de dar aderência entre
a manta asfáltica e a argamassa de regularização. Então, a função aí do primer é ajudar a manta a pregar na regularização feita com argamassa, tá? Para que a água não passe entre a manta e a regularização, não passe por baixo da manta, né? Que isso aí acarretaria diversos problemas. A terceira camada é a própria manta asfáltica, a aplicação da manta asfáltica em rolos. Vocês podem ver aqui os rolinhos, né? Certo? Acima da manta asfáltica vem a camada separadora, que pode ser um filme de polietileno ou um papel craft. A gente vai ver mais lá na frente em detalhes. E por último, o contrapiso, tá? Que é o que a gente chama aqui na impermeabilização de proteção mecânica, pois ele tem a função de proteger todo o sistema que está abaixo dele. Proteger de quê, professor? De ações externas, de alguma coisa pesada que seja colocada aqui em cima, de alguma coisa que tem uma tendência de furar a superfície. Então, essa proteção mecânica protege todo o sistema. Por exemplo, um andame, né? Colocar um andame aqui em cima, sem a proteção mecânica, poderia furar o papel craft e, consequentemente, todo o sistema de impermeabilização que está abaixo. Então, essa é a função aí da proteção mecânica. E acima, né, desse contrapiso pode ser feito um piso, um granilite, né, um cimentado ou outro tipo de sistema de acabamento. Então, vamos aqui à primeira parte que fala justamente sobre a escolha, né, da manta asfáltica. Então, quais os critérios eu devo levar em consideração para escolher uma manta asfáltica que eu vou comprar? Então, a primeira coisa é o local de utilização, certo? Você tem que ver se o local de utilização é adequado para o uso de manta asfáltica. Ah, professor, posso usar a manta asfáltica em qualquer lugar? Não, né? Você pode usar, mas não deve usar, porque o sistema de manta asfáltica é um dos mais caros que tem aí disponíveis. Então, se você puder usar um sistema mais barato, de aplicação mais simples, vai se tornar mais viável. B, a espessura da manta, né? Então, tem mantas a partir de 3 milímetros de espessura. É isso mesmo, pessoal. 3 milímetros. Então, agora, né, para vocês terem ideia, né, da grandeza, né, da grossura disso, peguem uma régua aí que vocês têm em casa e vejam quanto é 3 milímetros. Vejam como é fininho 3 milímetros, tá? É menos da metade de 1 centímetro. Certo? Não tem mantas de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 6 milímetros e por aí vai. Quanto mais grossa for a manta, certo? Quanto maior for essa espessura, mais difícil é de ela ser furada, né? E maior, consequentemente, será a sua durabilidade. Tem outra característica que também tem relação direta com a durabilidade, que é a classe. Então, quanto mais flexível, né, mais resistente às flexibilidades, à dilatação que o sol vai, ou a variação de temperatura vai exigir da manta, melhor. Então, a manta classe A é a que tem maior flexibilidade. E a classe C é a mais dura, a menos flexível, consequentemente a mais rígida. D, o material de sua composição, certo? A gente vai ver que tem mantas de vários tipos, né? Tem mantas de elastômeros, tem mantas de polipropileno, tem mantas de outros materiais, tá? Então, a sua composição interfere diretamente na sua durabilidade e no local de utilização também, tá? A quinta propriedade é o valor de aquisição, né? Se você conseguir encontrar a melhor manta, né? Classe A, com a espessura adequada, com o material indicado pelo menor preço, é melhor, né? Então, realmente, o valor de aquisição pode influenciar muito na sua obra, inclusive no tipo de impermeabilização ou tipo de manta que será colocado, né? Se você quer comprar uma manta classe A, por exemplo, e não tem dinheiro para comprar, você vai comprar uma B ou C. E por último, a contratação da mão de obra especializada.
a aplicação de manta asfáltica, principalmente com maçarico, requer a contratação de uma mão de obra especializada que saiba fazer essa aplicação. Porque é um processo minucioso e delicado. Então, se a aplicação for feita de maneira inadequada, pode gerar diversos prejuízos futuros, muito maiores do que a contratação dessa mão de obra no momento correto. Tá? Então, lembrem disso, né, de contratar uma mão de obra de qualidade, que já tenha experiência nesse tipo de execução. E aí, professor? Então, resumindo, né, eu já sei aí o que é uma manta, já sei quais são as camadas, já sei também o que é que eu preciso, né, quais as informações que eu preciso para escolher. Mas aí como é que eu faço, né? Como é que eu posso fazer ou conferir, né, a execução desse tipo de serviço na obra? Primeira coisa que você tem que fazer para executar é fazer essas 3 verificações aqui, que eu chamei de condições para início do serviço. Então, a primeira coisa aqui é fazer a regularização da superfície com argamassa de cimento e areia, que é aquela primeira camadinha que a gente viu em cima da laje. Certo? Então, você vai ter que fazer a regularização e aqui com um detalhe, com os caimentos corretos. A gente vai ver mais uma imagem lá na frente. A outra coisa que você tem que fazer é que em rodapé, muro, paredes e jardineiras, você tem que arredondar todos os cantos, tá? Não pode ficar um canto com a quina viva, né? Com a quina lá à mostra. Então, arredondar os cantos é botar uma argamassazinha, tá? Ali no canto, para fazer o que o pessoal chama de um buleado, né? Tipo um rodapé de hospital, para tirar aquela quina daquele canto ali, porque a manta não vai conseguir aderir bem na quina e aí a água vai passar por debaixo da manta, tá? Então, essa regularização ela deve subir pelo menos 30 centímetros no rodapé, tá? Fazendo esse arredondamento dos cantos, tá? E a terceira coisa é dar atenção especial a ralos, rodapés e tubulações. A gente vai ver o que é que deve ser feito nessas partes, tá? Então, sobre a regularização, né? Veja que a gente tem aqui a laje de concreto, aqui embaixo, em branco, e a regularização. Ah, professor, agora eu entendi. Agora eu vendo essa imagem, eu entendi. Eu vou usar, a laje vai estar reta, entre aspas, né? Áspera ainda aqui. E eu vou usar a regularização para dar inclinação na laje. Ah, professor, então quer dizer que a laje não é plana, não é toda reta, não. Não, não é. Essa regularização é essencial para fazer com que essa água escorra até aqui embaixo. E o importante aqui salientar é que esse caimento ele tem que ser dado nessa camada de regularização e não na camada separadora, certo? Tem que ser dado nessa camada de regularização aqui, tá bom? Então, muitas vezes também, pessoal, acontece da própria laje de concreto já ser feita com o caimento necessário. Então, você poderia eliminar, nesse caso específico, essa regularização. Então, você só pode eliminar a regularização se na hora de concretar a sua laje de concreto, na hora de fazer o remestramento lá da laje, né? Você já fizer a concretagem da laje com esse caimento. Aí você eliminaria essa etapa de regularização. Muitas construtoras já fazem isso. É o que o pessoal chama de laje zero. Laje zero. Certo? É quando a laje já é executada com a inclinação necessária, eliminando a regularização. E aí por cima, né, manta e camada separadora, tá? E aqui o balãozinho de atenção é que claramente, né, esses caimentos devem ser direcionados para as tubulações de drenagem, né? Então, tá aqui uma tubulação de drenagem, veja que a água escorreria aqui e cairia aqui dentro, tá? Cuidado com esses cantinhos aqui também, pessoal, tá vendo? Veja que a manta ela tem que dobrar e penetrar dentro da tubulação, tá?
passando pela regularização. Depois dessa regularização, a superfície tem que ser completamente limpa, né? Tirar todos os elementos que possam vir a gerar poeira ou elementos pontudos dessa laje. Varrer a laje aí, né? Tem gente que lava a laje, tá? Mas ao lavar a laje você tem que esperar essa água secar, então vai demorar mais tempo. Então varrer a laje, limpar a laje, né, já é suficiente. Tá? Deixar a laje bem limpinha como está aí na imagem. Tá? Feito isso, você pode aplicar o primer, tá? na base que já foi regularizada, certo? Então você pega esse rolinho aí, que é um rolo de tinta mesmo, tá? E aplica o primer. Esse primer é uma tinta asfáltica, tá? Ou você pode comprar tinta asfáltica, inclusive aqueles dois que a gente viu na aula passada, tá? Ou você pode comprar um específico primer para a manta, certo? E aí você vai aplicar esse primer, esperar 4 horas para a secagem adequada do primer e aí aplicar a manta, tá? Lembrar de sempre aplicar o primer no rodapé, fazendo a meia cana e subindo aí até no mínimo 40 centímetros acima da laje, tá? Então essa subidinha aqui, ó, tem que ser no mínimo 40 centímetros, certo? Depois de esperar a cura do primer, né, a secagem dele, tá? Você pode já aplicar a manta asfáltica, certo? Então, antes de você aplicar a manta, né, já pregando ela no primer, o ideal é você acertar a posição. O que é isso, acertar a posição? É você chegar na laje, medir a largura da sua manta, inclusive a parte de sobreposições, que é essa parte aqui, tá? Que é mais ou menos 10 centímetros, tá? E botar a manta lá desenrolada em cima da laje para ver exatamente onde ela vai ficar e quantas mantas quantos rolos de manta vão ser necessários para fazer toda aquela superfície, tá? Então você desenrola ela, a primeira manta, e verifica se realmente ela está na posição correta e se os encontros dela com as superfícies verticais, né, com as dobras que ela vai ter, estão bem feitos, tá? Se não tiver, o ideal é que você refaça e recoloque ela na posição correta antes de executar, tá? Depois de acertar na posição correta, aí você já pode executar a manta, tá? Com o maçarico. Tá? Então você vai aquecendo a parte de baixo aqui da manta e desenrolando aos poucos, né? Tá? Com o pé, certo? Então, você, além de desenrolar, é importante que você pressione ela firmemente contra a base, tá? Então, você tem que empurrar a manta contra a base. Nada de usar elementos pontudos para fazer essa parte de empurrar, tá? Então, normalmente é feito empurrando com um elemento de borracha, tá? Que não possa vir a furar essa manta. Então, lembrar de fazer esse serviço devagar, tá? Com paciência e sempre pressionando toda a extensão da manta, toda a largura dela. Depois de terminar essa parte do primeiro rolo, né? Dessa primeira linha, né? Rolo de mantas aplicado, você vai aplicar a segunda com essa sobreposição aqui, ó. Tá? Então, veja que essa primeira aqui já foi aplicada. E agora aqui ele está vindo com a segunda, com essa partezinha aqui em cima da primeira, tá? Essa sobreposição é imprescindível, né? Não pode faltar essa sobreposição, certo? E elas têm que ficar bem paralelazinhas, um do lado da outra, porque se a segunda sair inclinada, essa distância de sobreposição não vai ser mantida, tá? Certo? Então, vá aquecendo, então aqui você vai aquecendo, né, e vai aplicando também, lembrando de aquecer aqui a superfície também da sobreposição, tá? Então, dá uma lidinha aqui também nessa descrição do procedimento.
Depois de colocar a manta toda, você deve pressionar novamente os encontros, tá? O ideal é que seja aí com algum elemento de borracha mais pesado ou com a própria colher de pedreiro, mas sem pontas, tá? Então veja que a ponta aqui da colher de pedreiro é arredondada. Então nada de pressionar essa ponta contra a manta, certo? Então vá pressionando aí os cantos para garantir que realmente eles foram bem pregados um com o outro. Nas dobras, né, nas dobras com as verticais, né, você tem que deixar no mínimo uma dobra de 20 centímetros nesse encontro, certo? No mínimo 20 centímetros. Então lembre que você subiu com o prime no mínimo 40, então você tem que deixar uma dobra de no mínimo 20. E lembre também que os cantos, ó, eles estão arredondados, certo? Então, se aí tem uma coisa específica, né? Se você acha que a água vai passar desses 20 centímetros, o ideal é que você vá com essa manta até a parte superior aí desse elemento aí, né? Por exemplo, uma banheira, né? Que vai ser sempre cheia até em cima, você tem que ir até em cima com a manta, tá? Um peitoril também, o ideal é que você vá até em cima com a manta, tá? A não ser que ele seja muito alto, tá bom? Então veja que aqui, ó, ele colocou até em cima, inclusive está até dobrando a manta para o lado de fora. Depois de executar todas essas etapas, né, você vai fazer o teste de estanqueidade. Ah, professor, esse teste é depois de eu terminar todas as camadas? Não, não é. Esse teste é depois de você terminar a aplicação da manta. Então você faz esse teste de estanqueidade, que é o quê? Jogar água lá na superfície e deixar ela com água por no mínimo 72 horas. Tá? Então você vai deixar aí 3 dias com água aí nessa superfície, para ver se passa água para a parte de baixo. Tá? Se passar, você vai ter que identificar quais são os pontos e refazer. Se não, né, você vai seguir para os próximos passos. Aquele detalhe ó, que eu falei no início, tá? Cuidados com ralos e tubulações que vão ter um encontro com a manta, né? Então, vejam que ele está fazendo aqui todo um corte numa parte específica da manta para colocar aqui dentro do ralo. Então, coloquem o QR Code do celular de vocês aqui nessa imagenzinha para vocês conseguirem assistir, tá? Esse vídeo de como executar a impermeabilização nos ralos e descidas de tubulação. E por fim aí, né, a camada separadora e a proteção mecânica, né? A camada separadora, ela pode ser uma aplicação de um filme de polietileno, como esse aqui, tá? Plástico, bem fininho, tá? Ou uma camada de papel craft, que é um papel grosso, parece papelão, parece uma caixa de papelão mesmo, tá? Para que essa aplicação de uma camada separadora? Primeiro, a primeira função da camada separadora é evitar que a dilatação, né, as dilatações sofridas pela proteção mecânica que vai vir em cima, passem para o sistema de impermeabilização que está embaixo, né, passe para a manta e para os demais componentes. Tá? Então, como são dois materiais com duas dilatações diferentes, não seria interessante que eles estivessem presos um ao outro. Tá? Além disso, a outra função dessa camada separadora é fazer com que a manutenção da proteção mecânica seja mais fácil. Como assim? Quando você, por algum motivo, precisar trocar a camada de proteção mecânica, né, o contrapiso que você fez aqui, por ele ter rachado ou por algum outro eventual dano, quando você for quebrar essa proteção mecânica, a sua quebra, né, ou a execução dessa quebra não vai atingir a manta asfáltica que está embaixo por causa da camada aí separadora. Ela vai proteger a manta asfáltica nesse procedimento. Tá? Então, essa é outra facilidade que você tem. Né? Você pode ir tirando essa proteção mecânica com mais facilidade. Tá?
E a proteção mecânica é o que vem por cima, né? Você pode ver que ele está aplicando aqui até uma argamassa líquida aqui em cima, né? Então essa argamassa líquida que está aqui em cima é a proteção mecânica, né? Que é um contrapiso de argamassa aí, tá bom? Então era isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço. Valeu!